Bem-vindos novamente ao Mapa da Cultura Alimentar. Nós estamos falando sobre as indicações geográficas e a relação que isso tem com a sustentabilidade. Comigo hoje aqui nós temos Mabel Guimarães, consultora do Sebrae, especialista em indicações geográficas. Nós temos Guilherme Guzella, nosso chefe de cozinha, e Camila Livro, coordenadora da iniciativa Good Truck Brasil em Curitiba. Gente, eu queria contar para vocês aqui que no dia 29 de setembro é o Dia Internacional da Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimento, né? Então a gente falou muito aqui sobre os processos, o quanto isso também ajuda a não ter perdas, a não ter esse desperdício que também afeta significativamente toda a cadeia. Mas, querido chefe, como é que a gente traduz isso tudo também que vem lá? Vamos falar sobre toda a cadeia, né? Sim. Quando isso vai para casa das pessoas aí, né? Vamos falar um pouquinho sobre aquelas dicas boas, assim, de como que você faz para combater esse desperdício de alimentos dentro de casa. Então, eu acho que assim, a gente tem pelo menos uns 3 caminhos para a gente tomar dentro dessa... dentro desse desperdício, né? O primeiro deles é a questão da produção. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, voltando para a questão dos IGs, né, de produtos de qualidade, a tua perda ela diminui drasticamente. Então, quando eu estou trabalhando com um produto fresco, com um produto de origem, com um produto bem cuidado, não com aquele produto do food service normal, sem também nenhuma relação pejorativa, porque é necessário, senão a gente não consegue alimentar todo mundo, mas quando a gente consegue trabalhar muito mais próximo do produtor, e isso as IGs trazem para a gente também, porque a gente vai ter produtores valorizados dentro, né, próximos da gente, o produto vai ser melhor aproveitado. Qual foi a última vez, por exemplo, pergunto para vocês, jovens donzelas aqui junto comigo, que vocês foram num supermercado e compraram uma beterraba com os talos ou uma cenoura com os talos? Nossa, faz tempo, né? Não existe, né? Faz Agora tempo. Sempre vem sem o talozinho. E o que fazem com esses talos? Antes dele chegar lá no supermercado, cortaram os talos. Sim. E onde é que foi parar aqueles talos? Onde foram parar? Espero que tenham feito compostagem. Pelo menos, né? Que pelo menos tenha sido pelo feita menos. a compostagem. Agora, o talo da beterraba, o talo da cenoura, ou mesmo quando a gente pega uma couve manteiga, que é super comum da gente comer no nosso, na nossa feijoada de domingão, ela tem um talo grande. E aquele talo é macio. Se você picar ele e refogar, você faz uma comida gostosa. E geralmente você tira, né? Tira e joga fora. E aí você faz um bolinho. Por exemplo, eu posso pegar o talo da beterraba, picar ele, junto com as folhas, inclusive, tá? Porque as folhas da beterraba são comestíveis. Eu posso pegar as folhas, o talo, picar, fazer um bolinho de beterraba, um bolinho de folhas de beterraba. Uma coisa bem simples, só pra gente começar a brincadeira. Farofa, bolinho, são excelentes alternativas para o aproveitamento normal. Essa é a primeira alternativa. Segunda alternativa é realmente a questão da compostagem. Então, lixo que eu gero, eu devo obrigatoriamente, seria ideal obrigatoriamente, eu transformar isso em um novo alimento para o solo. E compostagem não é difícil de fazer. A gente vai nessas lojas de utilidades, compra 2 caixas plásticas, faz os furos na parte de baixo de uma, coloca uma em cima da outra e você faz compostagem, mesmo quem mora em apartamento. Então, não é desculpa não fazer compostagem. Você sabe que eu moro em apartamento e eu contrato uma empresa que faz a compostagem. Isso é excelente. E aí, eu lembro que foi muito curioso quando uma vez uma pessoa me perguntou, mas peraí, não estou entendendo, você paga para alguém retirar o seu lixo? Mas né? você Sendo paga que você normal. podia, né, descartar, não, eu poderia descartar e tal, né, no lixo comum, assim. Mas a gente paga a taxa, Andréia, do mesmo jeito. Sim, eu sei, mas então eu tô pagando 2 vezes. Sim. Mas para um bom Porém, fim. é algo que eu me sinto muito bem. Parabéns. Porque eu sei que isso está fazendo a diferença. Sim. E é legal porque, inclusive, essas empresas e essa que você está falando, no final do dia, a gente tem, no final do dia que eu digo, mas no final de um processo, você tem um número para te dizer, você compostou tantos quilos de lixo que viraram tantos quilos de material orgânico que foram colocados na horta tal. E aí, o lixo vira alimento para um novo alimento que a gente vai ingerir. E a terceiro Porque fator... só fazendo desta maneira que você consegue perceber o impacto. quanto você acaba descartando. É.
né? E como nós E a gente descarta muito alimento. E quanto nós perdemos na nossa geladeira? Assustador. Você falou bem, né? Quando você falou assim, a produção já é importante, como produziu. Quando que ele colheu? Tem um problema sério aí no nosso Brasil, né? Colhe, eu vou colher antes, porque daí para eu não perder, porque estão comprando, colhe antes. Daí até que ele chegue. Tá feio, não foi bem aproveitado. Tem maçã, não compro. eu só vou falar pra vocês aqui, tá? Ninguém tá escutando. Tem maçã que a gente come que ela foi colhida há 6 meses atrás, tá? Ela tem, não é um... Não consigo nem imaginar isso. Não é conservante, não é um conservante artificial, mas ela tem uma forma de conservação através de temperatura que ela pode ser conservada por até 6 meses. Sim, mas não é saboroso. Não, né? Daí porque não foi colhida na melhor época. Daí outra coisa que eu acho que também acontece. Pegar na fruta, né? Lá no supermercado, tal, a gente pega. E aí leva... Contamina, né? Contamina. Aí daí vai ficando. E o que acontece com aquilo dali que ficou? Pois é. É aí que eu ia chegar na terceira alternativa, e daí eu acho que a Camila tem tudo a ver para conversar com a gente, que é a questão do... E o que sobrou? Não necessariamente já cozido, mas o que ficou na tua casa. O que eu faço com isso? Até porque a gente compra mais. A gente sempre compra mais. Às vezes você tá com fome, vai no mercado, daí você compra mais. Daí ele vai ficando na geladeira. Daí estragou. Sim. Daí você faz o quê? Mas daí Parabéns, tem um outro... Andréia. Fiquei feliz aí. Eu confesso pra você que dá uma sensação boa, assim, que você tá fazendo tua parte, sabe, né? aquela história do grãozinho de areia? Né? Que daí você fala, sério? E olha, eu moro sozinha, né? Em casa, num apartamento. E eu tô muito fora do apartamento, né? Durante o dia todo, eu almoço muitas vezes fora. Então, o que eu acumulo de lixo não é tanto assim, mas é importante pra mim, assim, sabe? Porque ele passa uma vez por semana. Então, assim, isso ajudou eu ter mais consciência em relação à geladeira. Porque daí, quando vai chegando o dia da retirada, aí eu olho lá e falei, caramba, deixei, né? Deixei algumas coisas. Você vai comprar melhor, daí você não compra melhor, claro. Ou às vezes até de pensar assim, falta 3 dias pra passar. Eu tô vendo que essa folha tá murchando. Será que eu não consigo fazer um creme? Será que eu não consigo fazer alguma coisa? Então, também é uma forma de aproveitar, né? Por exemplo, alface. A gente só pensa em alface como salada. Alface faz uma excelente sopa. A gente pode fazer uma potagem de alface. Meu Deus, é assim. Tá vendo? Sopa de alface. Sopa de alface. E posso te dizer uma outra coisa? Dá a receita. Bem simples. E a alface tem uma outra característica. Ela é indutora do sono. Sim, um chá de alface você dorme dá um rapidinho. sono do caramba. Então, por exemplo, pega lá uma cabeça de alface que tá sobrando, umas 2 batatas, uma cebola, pica, refoga esses 3 ingredientes, coloca dentro de uma panela, aquele caldo de legumes que você fez em casa, porque você não vai comprar caldo pronto, né? Você tem um monte de legume em casa, casca de legumes, você pode fazer um caldo, coloca aquele caldo e deixa cozinhar. Depois que a alface murchou, a batata cozinhou 20 minutos, bate tudo no liquidificador. Pronto, você tem uma sopa de alface. Mas eu não vou comer tudo sozinha porque eu moro sozinha. Não tem problema, você fez 2 litros de sopa, separa em potinho. Sabe aqueles potinhos de margarina que você tem guardado lá no fundo, que você não fala pra ninguém que tem, mas tem? Porque eu não compro Né? margarina. Mas a região você compra a tem. banha do porco moura. Pode ser também. Pega qualquer potinho que você tiver em casa, pode comprar o pote também, tá? Só reutiliza, não joga fora. Se você usou o pote, você não precisa jogar ele fora. Você pode reutilizar ele. E congela em quantidades de 300 a 500 ml, que é o suficiente para uma pessoa. Pronto, congeladinho, a hora que você tiver uma fome, você descongela, tá resolvido o problema. Então a gente não precisa jogar fora a comida. A gente pode reaproveitar ela, mesmo que ela não esteja na melhor condição. Lógico, não vou aproveitar uma comida que tá apodrecendo, mas eu posso aproveitar uma alface murcha, queimada pelo calor, pelo frio da geladeira. Agora, tem um negócio que eu levanto agora para você aqui. E eu acho que daí a resposta tá aqui do teu lado. E a comida que sobra no supermercado que não é vendida? Porque essa que não tá em boa condição, a gente acaba não comprando, né? Pois Mas é. a gente vê, né? Tem muita ação aí de responsabilidade, né, social, mas para de jogar a bola lá, porque é o assunto do próximo bloco. Vai pro próximo? Vai pro próximo. Então Onde nós fica vamos aí, ó. falar aqui sobre as questões das ações sociais que existem justamente para combater, né, esse desperdício aí ao alimento. E a gente fala tanto sobre fome, as pessoas estão passando fome,
né? E nós estamos falando aí de alimentos que ficam estragando, como a própria Mabel falou, vai lá, você põe a mão no produto, acabou contaminando, estraga, e fora no processo como um todo, desde a colheita, desde a produção. Uma compra, né? Tipo, o próprio empresário às vezes compra errado, compra muito de um que não está saindo. Tem sazonalidade também, Olha né? aí. Às vezes a gente não presta atenção no estoque, compra muito de um produto que está frio aquela semana, não vai vender, acaba sobrando. E a gente tem uma supervalorização hoje, quando a gente fala da gastronomia, a gente tem uma supervalorização estética da comida. Então, quando a gente chega no supermercado, você vai comprar. Por isso que a gente escolhe, né? A gente escolhe a maçã mais bonita, a gente escolhe a cenoura que não tem não tá tortinha, a gente escolhe a abobrinha que não tem nenhuma manchinha. Então tudo isso, e a abobrinha que tem mancha, vai pra onde? Tem o mesmo valor nutricional, tem o mesmo sabor e ela é descartada. E quando a gente fala de comida orgânica, a comida orgânica ela tem isso também, ela tem a imperfeição do orgânico. Nem todo orgânico é lindo, maravilhoso, vistoso, porque ele não foi adubado com um adubo químico ou ele foi combatido com um defensivo agrícola. Então a gente tem um produto que ele não me leve a mal, mas ele é mais feinho. E nem por isso ele é pior, pelo contrário, ele é melhor. Porque na natureza era assim, quando meu pai me ensinou a plantar e colher cenoura, a cenoura não era linda, maravilhosa. Tinha uma que vinha desse tamanho, tinha uma que vinha desse. E as duas eram tão gostosas. E a gente tinha que usar as duas dentro da nossa salada. O rabanete, que eu aprendi a comer com 4, 5 anos, tinha um rabanetinho desse tamanhinho, tinha um rabanetão que vinha grandão. Só que os dois eram muito bons. E a gente não pode jogar fora, a gente não pode pensar que o alimento lá na prateleira do supermercado, ele tem que ser sempre todo por igual. As maçãs todas iguais, as cenouras todas iguais, as alfaces todas iguais. É um padrão que a gente criou de consumo. Será que a gente não pode fazer essa diferença também? Começando a consumir informação, produtos? educação, né? Isso é fundamental para a gente mudar esse cenário, essa situação e fazer a diferença aí, né? E a gente está falando para o Brasil inteiro, mas a gente em Curitiba, a gente tem um cenário de orgânico muito legal. Então, trabalhar, fomentar, porque as coisas só funcionam economicamente se elas são alimentadas. Então, se eu for lá na feira de orgânico comprar, eles vão entender que é legal produzir orgânico. Então, quem sabe, uma coisa aí para o pessoal que está em casa, consumir mais orgânico, né? É isso aí. Assunto extremamente importante, por isso que a gente vai entender que ações sociais existem aí para ajudar nesse combate ao desperdício no próximo bloco. Legal.